Bom, a gente vai falar de um assunto muito, mas muito triste mesmo. Uma menina indígena que estava desaparecida há 8 dias foi encontrada morta em Mato Grosso do Sul no último domingo. O corpo de Ariane, de 13 anos, neta do cacique Getúlio de Oliveira, da aldeia Jaguapiru, em Dourados, foi encontrado em uma propriedade rural próxima à reserva, já em estado de decomposição. A gente vai conversar com a Cunhá Aranduá, da Articulação das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade, e também com Antônio Eduardo Cerqueira de Oliveira, secretário executivo do Conselho Indigenista Missionário CIMI. No momento, pelo que eu estou vendo aqui, só está o Eduardo, né? Eduardo, bom dia. A gente fica aguardando aqui a Aranduá, mas a gente já vai conversando com você. Bom dia, seja bem-vindo, Eduardo. Bom dia, Marilu. Bom dia aos ouvintes da Rádio Brasil Atual. É um prazer estar aqui. Prazer é o nosso, Eduardo. Bom, eu queria saber de você inicialmente, né, como é que o CIMI recebe mais essa notícia de uma indígena menina, né, morta, enfim, ficou desaparecida. Ela já tinha desaparecido também há um ano, né, quando foi dopada, e depois de vários dias ela foi deixada em frente da própria casa, mas desta vez não foi o que aconteceu. Ela realmente foi assassinada. Como é que o Conselho Indigenista Missionário recebe mais essa notícia? E, enfim, infelizmente, não é a primeira vez que isso acontece, né, Eduardo? Exatamente, Marilu. É com profunda tristeza que a gente recebe essa notícia e aqui vai os nossos pêsames, né, ao povo Guarani Kaiowá, aos pais e aos avós, né, da Ariane. E, infelizmente, isso tem ocorrido de uma forma brutal com relação aos povos indígenas no Brasil. As crianças, os jovens estão sendo assassinados, né? Isso aconteceu agora com a Ariane, depois de mais de 20 dias do corpo desaparecido, foi localizado, né? Aconteceu com o Victor, que foi assassinado também lá no MS. Aconteceu recentemente com o Gustavo, também de 14 anos, do povo Pataxó, lá do sul da Bahia. Então, é uma situação em que a violência tem aumentado contra os povos indígenas e aumentado de forma cruel. São crianças, são jovens que estão sendo assassinados devido a um discurso de ódio, a um discurso de preconceito, né? Devido a um acirramento proposital que este governo, infelizmente, está fazendo contra os direitos dos povos indígenas e contra os povos indígenas. A gente só tem a lamentar e, felizmente, os povos indígenas têm consciência desse momento grave, têm se mobilizado constantemente, denunciado e está fazendo a parte dele, Marilu, graças a Deus. E como é que estão as investigações, Eduardo? A gente sabe que o corpo, né, foi encontrado aí pelos próprios indígenas, né, que organizaram praticamente uma força-tarefa entre as lideranças para tentar achar essa adolescente. E como é que estão as investigações? Olha, a gente sabe que tem um inquérito policial que foi instaurado, mas, infelizmente, Marilu, devido a outros casos, devido a outras ocorrências, a gente já sabe que esses inquéritos eles não vão adiante, né? E a gente não entende por que essa postura da Polícia Federal, da Polícia Civil, com relação a esse tipo de violência contra os povos indígenas, né? Lembramos que isso já aconteceu ano passado com relação à menina Daiane, lá do povo Caingangue, no Rio Grande do Sul, que foi encontrada também o seu corpo totalmente esfacelado, né? Não teve apuração, né? Então, há uma situação em que a gente está perplexo com relação a essa postura das nossas autoridades. Vamos continuar insistindo para que esses crimes venham a ser apurados e que os criminosos e os mandantes sejam devidamente punidos na forma da lei, né? Porque não é concebível que crimes bárbaros e cruéis como esse continue no meio de nós, né? Continue sendo uma situação que nos causa só revolta e perca, né?
Então, a justiça, a polícia, ela deve assumir suas responsabilidades, seja quem for, seja com indígena, seja com negro, seja com branco, enfim, com qualquer cidadão, com qualquer criança, com qualquer jovem, com qualquer pessoa. Tem que apurar e tem que dar devida satisfação para a sociedade, principalmente ali para a família. E imagine perder uma criança, né, de uma forma tão brutal como essa. Exatamente, e é preciso realmente apurar e a gente precisa ter informações. A gente sabe que um homem foi preso, né, suspeito de envolvimento no caso, foi encaminhado para a delegacia de pronto atendimento comunitário, né, da cidade. As investigações parece que estão em andamento, mas a polícia não fornece mais detalhes, né, sobre justamente as circunstâncias da morte. E ali no em Mato Grosso do Sul, a gente sabe que é uma área, né, muito visada em relação a essa questão da violência, né, Eduardo? A gente sabe que ali muitos indígenas já foram mortos, né, na briga ali, na luta pela posse da terra. Queria que você falasse sobre essa região, né, que é tão conflituosa no país. O Mato Grosso do Sul tem mais de 20 mil indígenas, né, Guarani, em todo o estado. E é um estado que ele foi priorizado para a instalação do agronegócio. Esse agronegócio acabou ocupando todos os territórios tradicionais dos povos Guarani. São mais de 20 territórios que é reivindicado pelo povo, territórios, inclusive, que já foi demarcado na década de 40, na década de 50, pelo antigo SPI, e foi sendo insistentemente invadido pelo agronegócio a partir também da conivência do próprio Estado. Então, hoje, os povos indígenas aumentou a sua população naquele estado e eles voltam novamente a reivindicar esses territórios, que é fundamental para a sua sobrevivência e para a sua permanência enquanto povo indígena a partir da sua cultura. Lembrando que o povo Guarani, Kaiowá, Andeva, Imbiá, é um dos povos mais numerosos do mundo. Existe Guarani em vários países da América Latina e aqui no Brasil nós temos Guarani no Mato Grosso do Sul, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná, em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, em vários estados do Brasil. Mas é um povo que não perde a sua cultura, ele não perde a sua língua, ele não perde o seu amor à terra. Ele preserva seu mito de lutar sempre por uma terra sem males. Portanto, esse conflito no Mato Grosso do Sul é justamente onde está a maioria das terras reivindicadas pelo povo Guarani, é onde está as terras tradicionais do povo Guarani e, ao mesmo tempo, onde está a maior população Guarani no Brasil. Tanto a gente entende que esses conflitos têm originado essas mortes e o povo Guarani, eles têm colocado sempre, eles não vão desistir das suas terras, não vão desistir do seu território, não vão desistir da sua vida e de viver enquanto povo Guarani. Exato. Agora, infelizmente, a gente não está conseguindo, né, fazer o contato aqui com a Cunhá Aranduá, né, da Articulação das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade. Nama Nunes, nossa editora, está tentando o máximo possível fazer com que ela entre aqui na nossa conversa, mas enquanto isso, Eduardo, vou aqui te fazendo essas indagações. Você falou exatamente dessa luta, né, a questão do agronegócio muito forte ali no Mato Grosso do Sul, e eu ia até perguntar para a Aranduá em relação à questão da família, né, da menina, da Ariane, que estava sofrendo ameaças. Ela vinha sofrendo ameaças, né? Eu não sei se você tem detalhes, por isso eu ia até perguntar para a Aranduá, mas enfim, é comum as famílias sofrerem ameaças e justamente essas ameaças partem aí de grandes fazendeiros, na sua opinião, Eduardo? Sim, as famílias Guarani Kaiowá, o povo Guarani Kaiowá, que vive hoje no Mato Grosso do Sul, eles são insistentemente ameaçados, porque as aldeias são pequenas e elas estão margeadas por grandes plantações de soja, de milho, de algodão, da pecuária, né? E a maioria dos indígenas, eles têm que submeter, né, a essa economia e a essa exploração.
boa parte deles tem que trabalhar para esses fazendeiros e eles são insistentemente ameaçados, porque eles precisam sobreviver. As terras foram tomadas, as suas casas estão margeadas por grandes plantações, né? E esses cidadãos, quando chegam lá, que eles veem os próprios índios praticando seus rituais nas suas casas de reza, eles passam a ameaçar os índios, porque isso para ele não pode. Os índios não podem nem praticar a sua religião, os índios não podem falar a sua língua e os índios não podem reivindicar aquilo que lhe é de direito. É impressionante a gente verificar que até hoje, ali naquela região, existe trabalho análogo à escravidão, né? Justamente devido a essa exploração da mão de obra indígena e do desprezo que os índios têm com relação, aliás, que esses fazendeiros têm com relação aos povos indígenas ali naquela região. Por isso, essas famílias elas são constantemente ameaçadas. Lembrando, Marilu, que é uma das regiões onde já foi verificado o maior número de suicídios. Esse suicídio é devido a toda essa pressão psicológica que eles sofrem diariamente, sem terra, ameaçados e violentados nos seus direitos. E o Guarani, ele prefere morrer do que ele perder a sua cultura, do que ele perder a sua religião, do que ele perder o seu território. Portanto, ele chega num nível de desespero e aí a única saída para ele, infelizmente, e a gente lamenta muito esse quadro triste, é eles tirar a própria vida, né? Infelizmente, nós chegamos nesse ponto ali naquele estado. E, Eduardo, e a invisibilidade, né, desses casos? Por exemplo, uma menina, né, de 13 anos que foi, enfim, encontrada morta, né, ficou desaparecida há mais de uma semana, e a gente percebe uma falta de atenção em relação a essas mortes, né? Como você disse, várias, não é só dela, várias crianças e adolescentes que estão sendo assassinados e não tem uma cobertura da mídia tradicional, digo, né? Enfim, para fazer um alerta, para colocar isso em questão. A gente está num período também eleitoral, a gente sabe que tem candidatos à presidência que estão aí vinculados, né, a essa questão também do agronegócio, mas a gente também não pode, né, enfim, generalizar o agronegócio, mas a gente está falando daquela parcela do agronegócio que insiste em não considerar, em não saber da importância dos indígenas em suas terras, né, de não admitir a posse da terra do indígena. Como é que você vê também essa invisibilidade, Eduardo? Nós temos que ser sempre contra essa violência, a esse preconceito que leva a essa invisibilidade, não só do indígena, mas das populações que estão na periferia das cidades, os povos de matriz africana, enfim, que são assassinados diariamente. Nós chegamos num ponto da banalidade, né, da violência, em que a violência ela é colocada para a sociedade como uma alternativa de vida e ela não é. A violência ela destrói não só o indígena, mas ela destrói também o não indígena. Então ela pode se voltar contra aquele que está sendo violento, né? Essa questão indígena no Brasil, ela nos mostra que os povos indígenas, historicamente, eles estão lutando por uma soberania do nosso território, do território nacional. Eles estão lutando pela cidadania do povo brasileiro. Eles estão lutando pelo bem-estar do povo brasileiro quando eles lutam por um território e esse território preserva a água, preserva toda a biodiversidade, ou seja, preserva o ar, preserva o alimento que o povo da cidade vai usufruir, né? Isso é importante a luta desse povo. Portanto, nós não podemos ter essa postura de invisibilizar esse povo, invisibilizar a sua luta, porque eles são fundamental para a permanência do planeta, né? O Papa Francisco tem repetido isso. Nós temos que lutar pela nossa casa comum. E os povos indígenas estão lutando por isso. Eles terem os seus territórios, eles não estão sendo contra o agronegócio, não estão sendo contra a propriedade privada. O que eles querem
é aquilo que lhe pertence e aquilo que lhes foi tirado, né? E, ao mesmo tempo, eles querem dizer, olha, devolva para a gente, porque a gente vai preservar isso aqui e vai melhorar a sua condição de vida e a sua qualidade de vida. A gente vai ter a oportunidade de mostrar para vocês como é que se vive coletivamente, como é que se vive de forma solidária e de como é que se vive sem essa violência, né? Sem essa ambição, sem essa angústia, né? Portanto, os povos indígenas, eles estão aí para nos ajudar e colaborar com a nossa sociedade, com o nosso dia a dia. Não é por isso que nós insistimos. A luta dos povos indígenas é de todos nós. É de todos nós. Temos que ter essa consciência para que a gente torne eles parte da nossa sociedade e que estejam em comunhão com a gente. Eles não são contra a gente, né? Devemos nos abster desse preconceito, né? E, ao mesmo tempo, estaremos lutando por uma sociedade melhor. Eduardo, a gente agradece muito aqui a sua participação, né, que falou aqui, comentou a morte, né, da menina indígena que estava desaparecida aí há mais de 8 dias. Ela foi encontrada morta em Mato Grosso do Sul no último domingo. Ela da aldeia Jaguapiru, em Dourados, neta do cacique Getúlio de Oliveira. É com profundo pesar que a gente deu essa notícia. Enfim, a gente lamenta demais, se solidariza com a família, como você disse lá no início, né, Eduardo? Vamos realmente humanizar, né, essas notícias. Um forte abraço para você e até uma próxima. Forte abraço, Marilu, uma boa semana a todos, a todas, e fiquem com Deus. Muito obrigada, você também. Falamos aqui com Antônio Eduardo Cerqueira de Oliveira, secretário executivo do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.